Boa noite a todos. Bem-vindos a mais um estudo da nossa quarta-feira. Nós vamos começar o nosso estudo de hoje, pontualmente às 8 horas, como sempre fazemos. E vamos começar fazendo a nossa prece, depois a gente vai fazer a leitura do capítulo de hoje, curtíssimo, inclusive, e depois a gente faz as explicações e os comentários, tá bom? Então, eu vou deixar aberto para quem quiser fazer a oração inicial. Quem gostaria? Eu faço. Miriam, obrigada, Miriam. Vamos lá, então. Vamos fechar os nossos olhos, levar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, e agradecer por estarmos aqui, mais uma vez unidos, nesse estudo maravilhoso, e sempre tentando nos elevar moralmente, espiritualmente, com os ensinamentos que Deus, Jesus, estão nos dando. Que o estudo de hoje seja mais uma lição para nós crescer, para que possamos crescer, que possamos também compartilhar o que nós aprendemos aqui com pessoas que estejam ao nosso redor, para que possamos transmitir esse amor, essa paz, essa fraternidade que existe entre nós com as pessoas ao nosso redor. Que assim seja. Obrigada, querida Miriam. Ó, tem mais o Júnior. Davi já chegou, o Júnior está chegando. Gente, seguinte, hoje eu vou projetar aqui para nós já. Opa, tudo bom aí? Nós fizemos a oração inicial. Fala, Júnior, tudo bem? E eu vou colocar aqui na tela, então, o nosso capítulo de hoje. Do Júnior tem uma convidada hoje, Júnior? Maravilha, muito bem-vinda. A nossa noite de quarta está começando. A gente faz a gravação, tá? Do nosso estudo, com o objetivo de disponibilizar depois, porque tem um pessoal que segue pelo canal do YouTube, segue pelo Face da FEMEL, que às vezes não pode participar na quarta-feira, e o pessoal entra lá e vê. Então, a gente já tem um esquema a gente faz a prece, a gente faz a leitura do capítulo do Emmanuel, que a gente está pegando um capítulo por quarta-feira do livro Pão Nosso, conforme a gente combinou, né? E depois a gente faz as explicações. Eu levanto alguns pontos, como norte, né? E aí a gente vai fazendo um comentário. Vocês podem abrir na hora que quiser, tá bom? Ô, Júnior, você está programado para projetar, senão eu deixei aqui já. Você tá? Então, coloca aí para a gente, para a leitura da noite. Enquanto a gente espera, eu coloco essa gravação, eu estou subindo os vídeos para o YouTube, depois do nosso Evangelho da quinta-feira. Eu aproveito que vão os dois para lá, né, eu puxo os dois no YouTube e coloco. Essa gravação do curso de hoje, desse estudo de hoje, né, o curso era com o Davi, o nosso é só um estudo. É só uma pinceladinha na obra do Emmanuel. Eu estou colocando numa playlist dentro do canal chamada Quartas com Emmanuel. Eu estava muito inspirada, eu achei muito lindo, falei, gente, estamos passando uma quarta com Emmanuel. Então, tá lá, Quartas com Emmanuel. Eu tá separadinho. Quando for do Davi, a gente põe lá na playlist do Davi. O Davi tem o estudo dele. E esse é o Quarta com Emmanuel, tá bom? É só para não ficar misturado, porque às vezes estava seguindo um, né? Aí depois fala, mas por que trocou o assunto? É por isso, tá bom? Tá conseguindo, Júnior? Não? Ah, então pode deixar. Pode deixar que eu já estou com o meu aqui na tela. Fica tranquilo. Não vai ficar top igual do Júnior, gente, porque... Por quê? Não está abrindo. Peraí. Por quê? Não está abrindo. Ele não tá abrindo. Acho que eu tenho que pôr a tela inteira? Será que é isso? Deixa eu ver. Põe a tela inteira e clica no coisa. Acontece isso. Clica, põe a tela inteira,
Põe tela inteira e clica no Não, seu ele não abre, ele não está abrindo nenhum dos dois, mas não tem problema, vamos fazer a leitura assim mesmo? Ele não está puxando o slide. Ó, arquivo em uso, deixa eu ver se é esse, mas eu acho que não é. Ele está pegando uma outra tela minha que nem está aberta. Eu vou tentando aqui, vai indo, que eu vou tentando aqui. Vamos lá. Não, ele não está lendo a minha guia, gente, que eu estou numa guia diferente, mas tudo bem. Então, vamos lá, eu estou com o meu livro aqui, ó. Eu coloquei o textinho de hoje lá no grupo de WhatsApp para a gente ir se programando, né, durante o dia, quem tivesse tempo. E, assim, a leitura de hoje o título é fantástico, é Só Pensa um Pouco. Quando o Emmanuel, nas nossas quartas com o Emmanuel, fala pensa um pouco, aí você fala, eu vou pensar, e vem umas lambadas, assim, que você fala, ai, Emmanuel, 70 anos já faz da lambada e cai como uma luva, né, gente? É incrível, incrível. E ele vai começar com uma citação do Evangelho, né? As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam de mim. Palavra de Jesus no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 25. É vulgar a preocupação do homem comum relativamente às tradições familiares e aos institutos terrestres a que se prende nominalmente, exaltando-se nos títulos convencionais que lhe identificam a personalidade. O Júnior está conseguindo aí. Conseguiu. Ai, que bom, dá uma diferença, né, gente? O meu não deu, não. Eu tentei. Aí, vamos continuar aí? Tá. Ó, deixa eu pôr meu livrinho aqui de novo, no meu cenário, que ele estava segurando a minha bonequinha. Entretanto, segundo parágrafo, na vida verdadeira, criatura alguma é conhecida por semelhantes processos. Cada espírito traz consigo a história viva dos próprios feitos, e somente as obras efetuadas dão a conhecer o valor ou o demérito de cada um. Com o enunciado, não desejamos significar que a palavra esteja desprovida de suas vantagens indiscutíveis. Todavia, é necessário compreender-se que o verbo é também profundo potencial recebido da infinita bondade, como recurso divino, tornando-se indispensável saber o que estamos realizando com esse dom do Senhor eterno. A afirmativa de Jesus, nesse particular, reveste-se de imperecível beleza. Que diríamos de um Salvador que estatuísse regras para a humanidade, sem partilhar-lhe as dificuldades e impedimentos? O Cristo iniciou a missão divina entre os homens do campo. Viveu entre doutores irritados e pecadores rebeldes. Uniu-se a doentes e aflitos. Comeu o duro pão dos pescadores humildes. E terminou a tarefa santa entre dois ladrões. Que mais desejas? Se aguardas vida fácil e situações de evidência no mundo, lembra-te do mestre e pensa um pouco. Eu avisei que vinha lambada, né? O final é uma lambada. Eu vou dividir em itens. Júnior, volta lá para a gente a primeira parte, por favor. Eu fui... Para a gente aprofundar um pouco mais a leitura, essa daí mesmo, ó. Esse trecho aí, né? As obras que eu faço em nome do meu Pai, essas testificam de mim. Eu fui pegar na Bíblia o contexto em que João está falando, porque é assim, gente, a gente não faz podia não fazer esse trabalho? Podia, sem interpretar, ia conseguir de boa entender a mensagem do Emmanuel, mas quando você pega e vê, porque é essa sensação que eu tive na hora que eu estava preparando o curso de hoje, que o cuidado do Emmanuel em escolher o trecho do Evangelho perfeito, porque ele vai falar, encaixa tudo. Tem começo, meio e fim. Na hora que você entendeu o contexto dessas palavras do Cristo, você entende a última frase que ele vai falar no final. Porque ele sabe onde ele quer chegar, é a gente que não, né? Então, olha só. Eu abri lá no João, capítulo 10, versículo 25, e o título é Festa da Dedicação, na Bíblia, tá?
Então, o trecho total, que é curtíssimo, onde está essa frase do Emmanuel, disse que celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Os judeus rodearam-lhe e perguntaram-lhe: até quando nos deixarás na incerteza? Se tu és o Cristo, dize-nos claramente. Jesus respondeu-lhes: eu vou-lo digo, mas não credes. As obras que faço em nome de meu Pai, estas dão testemunho de mim. Olha aí o contexto. Aí a gente consegue perceber. Então, eu fui lá cutucar, que professor de história, você sabe que, né, não é um treco fácil de ser, né, gente? Eu não abandono essa minha persona. Nós vamos falar um pouco disso aqui daqui a pouco. Essa festa da dedicação é uma festa judaica, chamada de Chanukah, pelo que eu pesquisei brevemente, porque eu não entendo dessas coisas, preciso da internet para fazer essas pesquisas. É uma festa onde se comemora a vitória da luz contra a escuridão. Então, uma festa comum entre os judeus, é feita no inverno, que é lá em dezembro para eles, né? Perto do Natal, porque eles comemoram durante 8 dias essa festa. Então, essa festa da vitória da luz contra a escuridão é a vitória do espírito de Israel, da liberdade religiosa, do ser judeu, do orgulho de ser o judeu e poder praticar, né, o judaísmo dentro dessa religião. Então, eles fazem essa festa com as crianças, eles acendem o candelabro que tem 8 velas, uma vela por dia, e todo mundo senta em volta e vão recitar bênçãos, cânticos, e é nesta data que Jesus é interrogado pelos judeus. Então, os judeus estão... O que eles estavam com Jesus ali? Eles estavam refletindo a respeito, né, dessa festa da dedicação, desse Chanukah, que é algo que os judeus comemoram, né, não com tanta grandiosidade até hoje, mas ainda existem essas comemorações. Então, Jesus, ele é interrogado pelos judeus sobre ele ser o Cristo. E quando Jesus responde, né, que daí já é a continuação um pouquinho anterior a essa citação, aí ele vai dizer assim: as obras que eu faço em nome de meu Pai, estas testificam de mim. O que é testificam? Dão testemunho da verdade. Então, ele está se colocando ali, imagina, o judeu, Jesus era um judeu. A gente tem que, quando a gente fala de cristianismo, a gente tem que entender que no Velho Testamento, né, é judeu, é o judaísmo, é o Torá, que é o livro sagrado dos judeus. Então, Jesus, ele vem trazer o evangelho, a boa nova. Mas os judeus ficavam ali interrogando, né, irritados com a presença de Jesus, porque queriam um Messias guerreiro, e Jesus era um Messias da paz. E Jesus, então, ele não se eleva, ele não diz, ele não prova, ele não faz um milagre, eu sou esse aqui porque eu faço isso. Não. Ele diz, preste atenção no que eu faço. E depois continua, né? Depois quem tiver curiosidade de ler, continua, porque vai ter a parte de baixo da citação, na parte 31, os judeus querem apedrejar Jesus. Então, Jesus estava sofrendo perseguições dentre os próprios judeus pelas coisas que ele colocava. Afinal, a gente já viu que ele é a segunda revelação. Não é verdade? A gente já teve a oportunidade de ver dentro dos estudos do Evangelho. Então, Jesus não responde assumindo diretamente para si. Ele diz, olha para o que eu faço. Se você não acredita em mim, olha para as minhas obras. Para as pessoas que me seguem, que depois ele vai falar das ovelhas, das pessoas que seguem ele. E aí o Emmanuel começa a interpretação. Júnior, coloca para a gente, por favor, a outra parte. Aí Emmanuel vem colocando. É vulgar a preocupação do homem comum relativamente às tradições familiares e aos institutos terrestres, que se prendem nominalmente, exaltando-se títulos, identificando a personalidade. Jesus não se colocou como a personalidade, colocou a sua obra. E a gente se perde aí, nessas questões do mundo. Este parágrafo, dá para fazer uma palestra só sobre ele, que a gente vai discutir o quê? A gente se identifica, muitas vezes, com a personalidade de pai e de mãe.
às vezes a gente se identifica com vou falar de mim, né, que eu estava falando que eu ia falar da persona, que é, eu sou professora, então eu tenho que ser sempre professora, eu tenho que olhar o mundo sendo professora. Não. Ser professora é parte de minha personalidade, é parte de algo que eu tenho que entrar em contato com o mundo, mas eu não preciso ser aquilo o tempo todo. Olha o que ele diz no parágrafo de baixo. Entretanto, na vida verdadeira, isso é muito lindo. Criatura alguma é conhecida por semelhantes processos. Quais processos? O de se identificar com a sua personalidade dessa vida terrestre de hoje. Eu sou a Marilyn. Eu sou assim, eu sou nervosa, eu sou irritada. Eu falo tudo que eu penso, eu não quero saber o que o outro quer saber, eu já vou soltando os... eu sou assim mesmo. Né? A gente tem algumas características de personalidades que a gente pode dizer. Não, você está assim, né? Você está assim. Então, eu estou, neste momento, com esta personalidade, com esta roupagem física, para eu atuar no mundo. Eu não posso me identificar com ela apenas como sendo minha única forma do meu eu. Porque o meu eu verdadeiro, o nosso eu verdadeiro, ele é muito maior. Ele teve várias personalidades, e cada vida a gente traz uma. O Emmanuel não aparece para Chico, usando, por exemplo, a Joana não aparece também para o Divaldo, usando a personalidade dela de freira, ela só foi freira. Ela teve outras, mas ela escolhe qual ela quer trazer, porque ela já está num plano espiritual, no momento, obviamente, de uma elevação maior, que ela pode fazer esse processo, de entender que ela é um ser que passou por várias existências, com várias formas de atuar no mundo terreno, e que nenhuma daquelas era totalmente ela, e sim todas parte do seu ser verdadeiro. E olha o que ele vai trazer. Cada espírito traz consigo a história viva dos próprios feitos, e somente as obras efetuadas dão a conhecer o valor ou demérito de cada um. Cada espírito traz consigo a sua história viva. Então, eu estou aqui conversando com vocês aí comigo, cada um de nós tem vidas pregressas anteriores, débitos e êxitos. Então, ele fala do valor e do demérito. A gente não pode olhar só para as coisas erradas. A gente também deve ter feito em algum momento coisas boas. Então, ele vai trazendo a superioridade que o espírito tem, o espírito, o nosso eu verdadeiro, que a gente sequer tem acesso quando está na carne, tá? Quando a gente está encarnado, a gente vem com o véu do esquecimento, a gente não tem todas as lembranças, porque não nos é permitido, pela misericórdia divina, que bom que não nos é permitido que lembremos todos os erros que cometemos com todas as pessoas que convivemos. Não aguentaríamos. Como é que iríamos caminhar? É mais fácil a gente estar andando para trás. Então, Deus é tão bom que nos traz o esquecimento, mas o nosso espírito verdadeiro, ele sabe. Está lá no nosso inconsciente, nos guiando, nos dando o caminho, né? Essa composição do ser humano. Então, olha só, esse foi a terceira parte, né, que eu levantei aqui para vocês. A quarta parte é a verdadeira vida, que o espírito traz consigo a história viva de seus feitos, e aí, olha aí, somente suas obras darão seu valor. Então, este parágrafo, ele ressalta as obras. No de baixo, ele fala da palavra. Então, importa o que você faz? Sim. E o que você fala? Também. Então, ele diz, com o enunciado, não desejamos significar que a palavra esteja desprovida de suas vantagens indiscutíveis. Ele não está menosprezando. Mas ele está dizendo que o verbo é também profundo potencial recebido da infinita bondade. Então, nós temos responsabilidades pelas nossas falas e pelas nossas ações. Eu interpretei, né, dessa maneira. Então, esse seria o quinto ponto que eu estou levantando aqui para a gente. O sexto, que é o mais lindo, ele vai falar, a afirmativa de Jesus, nesse particular, reveste-se de imperecível beleza, né? Júnior, troca para a gente.
por favor. Olha lá. Que diríamos de um Salvador que estatuísse regras para a humanidade? O que é estatuir? Né? É instituir, criar. Cria regra e fala, cumpre. Não, sem partilhar-lhes as dificuldades e os impedimentos. Então, o Cristo, ele não criou regras. A gente, dentro do Espiritismo, nós nos chamamos de Jesus, o nosso Cristo, de nosso modelo e guia. Se você nunca ouviu falar isso, no Espiritismo se fala isso. Que Jesus é o nosso modelo e o nosso guia. A gente tem olhares diferentes dentro do cristianismo. Né? Alguns vão olhar e falar, Jesus veio morrer pelos nossos pecados. Então já está tudo pago, não precisa fazer mais nada, Jesus já morreu por mim. Não é essa a ideia. A ideia ele vem nos trazer uma lei, mas ele nos dá o caminho. Ele trilha. Ele encarna. Para nos dar exemplo. Ele encarna por amor à humanidade. Vamos pensar por que a gente encarna? Vamos lá, a gente está no planeta de provas e expiações. A gente encarna por quê? Porque tem espíritos que vêm em missões, é verdade. Mas a maioria que está sobre a Terra, não, né? Eu, por exemplo, tenho missão, posso ter algumas missões individuais, mas missões com humanidade grandiosas, e eu vim aqui porque eu sou espírito de luz, não foi, não. Eu tenho absoluta certeza que comigo não é. Imagina qual seria a função de Jesus encarnar. Ele já era o protetor do planeta. Se não fosse apenas pelo amor. Dizer, eu não só estatuirei regras, mas eu promoverei o caminho para que siga olhando os passos que ele deu. E olha que maravilhoso que é esse sétimo passo que eu levantei. Só tem mais um depois, tá, gente? Já acaba, daí vocês podem ficar à vontade. Ele diz, Cristo iniciou a missão divina entre os homens do campo, nasceu na manjedoura. Viveu entre doutores irritados e pecadores rebeldes, nos locais onde ele convive com as pessoas. Uniu-se a doentes e aflitos. Ele não foi ao lado dos ricos, dos poderosos, dos imperadores romanos, né? Ele foi do lado de quem? Daqueles que mais sofriam. Bem-aventurados os aflitos. Comeu o duro pão dos pescadores humildes e terminou a tarefa santa entre dois ladrões crucificados. Né? Passa essa breve encarnação sobre a terra, ele vem nascer na carne, viver, desencarnar para nos mostrar. E aí vem o oitavo passo. Que mais desejas? Se Cristo passou por tudo isso, pensa um pouco. Nós não passamos pelo que ele passou, não nessa vida. A minha, por exemplo, eu posso falar da minha vida. Eu não passei pelo que Cristo passou aqui. E ainda a gente reclama, por isso o título. Pensa um pouco. Pensa na atitude de Cristo. Pensa se ele amaldiçoou alguém enquanto crucificavam ele, e humilhavam, chicoteavam, mesmo sabendo que ia passar por isso. Pensa assim em todos os atos e olha lá, as obras e as falas do Cristo só emanava amor. E a gente tem uma pedrinha no caminho, tropeca e xinga Deus e o mundo. Esbraveja e cansa, porque eu, meu Deus, porque eu. Se Deus, eu não gosto de fazer essa pergunta. Porque eu, meu Deus, que daí Deus para e me responde, eu vou ficar com a cara no chão. Por quê? Porque eu, né? Tem os porquês. Então ele diz assim, que mais desejas? Se aguardas vida fácil e situações de evidência no mundo, estar exposto, né? Você é uma evidência, você é famoso. Lembra-te do mestre, que morreu entre dois ladrões. E pensa um pouco. É uma lambada de Emmanuel na nossa face. Gente, a minha
a minha humilde contribuição termina aqui. Agora, se vocês quiserem levantar, comentar, mesmo que eu falar o que eu já falei, fala de novo, tá aberto. Acho que uma das grandes, né, eu também, foi abordado muito isso naquele curso que a gente faz, da Joan de Andes, né, Marilyn, sobre a persona. O problema da gente encarar, colocar a persona na nossa vida, né? Você é o juiz, mas aí você é o juiz dentro da sua casa, né? Você é o professor, e a gente acaba trazendo essa persona para a nossa vida, né? E isso, dependendo de como a gente atua, isso vai interferir muito né, no relacionamento com as pessoas que a gente está vivendo, de uma forma negativa, né? Porque se você, às vezes, é o professor ou é o juiz, você vai estar exigindo coisas como professor, como juiz, esquecendo que quem está do seu lado não é para ser tratado dessa maneira, né? É para ter um outro pois não olhar. são nossos alunos. Não são nossos alunos, ou não são as pessoas que nós estamos julgando. Às vezes o juiz, ele está sempre sendo acostumado a ser obedecido, né? Então, ele quer isso na família. E, né, eu lembro que no exemplo lá que a gente estudou foi exatamente isso. Ele usava do exemplo do juiz, né? Que ele é obedecido, que as leis são deles, e aí ele passa isso para a família e isso não engrandece, né? Porque ele vira uma grande autoridade. Isso, vira uma autoridade que acaba... Inquestionável. Isso, inquestionável. E assim, as pessoas que estão junto com este homem, que assumiu essa personalidade para a vida toda dele, que tinham a função de estar ali com ele para se elevar juntos, um se afasta do outro por medo. Então, a gente tem que tomar cuidado desse persona, né? E a gente, como professor, também tem autoridade dentro da sala de aula, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado que na nossa casa a gente não é mais o professor, a gente tem que ser aquela pessoa que está... O que a doutrina fala, né? Entender o outro no seu limite, como a gente quer que entenda a gente no nosso limite, né? E eu achei muito importante também o final, né? Que Jesus, né? Que nem você terminou, né? Morreu entre dois ladrões, né? Então, a gente reclama da vida. Jesus ele não veio para a gente falar do sofrimento. Ele veio ensinar, ele veio praticar, ele ensinou a gente a sofrer sofrendo, não falando do sofrimento. Eu acho que isso é muito, muito importante, né? Jesus sempre colocou em prática, né? Ele não simplesmente falou do sofrimento, ele sofreu, sem necessidade disso, né? E a gente reclama de qualquer coisinha na nossa vida, né? Qualquer obstáculo na nossa vida, a gente está reclamando. E se coloca como vítima. Me vitimizando eternamente. Aí, quando a gente se põe na posição de vítima, a gente tem uma dificuldade muito grande de crescer. Por quê? Porque se eu sou a vítima, eu não erro. E se eu não erro, eu não preciso mudar. E aí a gente fica parado, né? Isso é o grande problema da vitimização. A gente tem que entender, às vezes isso não é fácil, né? Cada um ao seu tempo, que... Se nós já temos a luz do Espiritismo, né, que nos fala que aqui existe muita injustiça no mundo, né, que nem diz Haroldo Dutra Dias, mas não existe nenhum injustiçado, né? Então, a gente sabe que a gente tem outras encarnações e tudo que a gente passa nesse momento faz parte do processo de prova ou de resgate, né? Então, a gente tem aqui, na luz do Espiritismo, dessa doutrina maravilhosa, a gente precisa encontrar forças, né? E prosseguir nas nossas dificuldades, por mais difíceis, né, que elas sejam. Sempre crescendo, né, amiga? Sempre crescendo. Sempre buscando evoluir. Errar, a gente erra, mas não tenha dúvida. O problema não é a questão, eu vou errar, vai. Eu vou cair, vai. Levanta, dá a mão do lado, ajuda o outro que caiu com você a levantar também, vamos todo mundo junto, né? Verdade. E é comum, né, Marilyn, a gente ver, assim, as pessoas buscarem, né, honrarias, buscar poder, né, buscar, assim, sempre estar ali em destaque, né, mas o que a gente não pode esquecer é que tudo isso é transitório, né, é isso que a gente tem que levar sempre com a gente, né, que todos os títulos, todas as riquezas, elas vão ficar aqui, né, quando a gente desencarnar, a gente sempre fala isso, né? O diploma fica, a cadeira de juiz fica, de advogado fica, exatamente. E o que vai? As suas obras. E muitas vezes a gente, né, perde tudo isso aqui mesmo, na Terra, sim. Não precisa nem desencarnar, né? E a gente tem que aprender realmente que para o espírito,
não é isso que é levado em conta, né? E sim aquilo que a gente faz, são realmente as nossas obras, né? Tudo aquilo que a gente pratica aqui, né? Como é citado ali no texto, né? E esse é o nosso verdadeiro tesouro, né, Mary? Aquilo que a gente faz. E é isso que vai permanecer sempre com a gente, né? É o que nós somos. E para a gente chegar, né, a isso, a gente tem que vivenciar as dificuldades aqui da Terra, né? E a gente sabe que tudo isso é para o nosso crescimento, para desenvolver em nós as nossas virtudes, né? E a gente tem que ir trabalhando a cada existência, né? A humildade, que é o que Cristo sempre nos mostra, né? A caridade, a benevolência, o amor Se a desprender, Deus, né, ao desses próximo. títulos, né, terrestres, né, Exatamente. dessas E formas de ele, poder, apesar né? de tudo, ele, apesar de não precisar, né, que a gente ele não precisava realmente passar por nada daquilo que ele passou, né, passar por todas aquelas dificuldades. E ele nos exemplificou como que deve ser a nossa conduta. E é isso que a gente tem que parar e pensar, né? A gente não está aqui a passeio. A gente tem que aprender muito ainda, né? A gente tem que crescer. A vivência aqui, a gente sabe que não é fácil para o nosso crescimento. Você sabe, Maria, você estava falando aí, eu estava pensando. Às vezes a gente ouve as pessoas falarem, às vezes eu estava ouvindo uma música agora há pouco e a pessoa fala: a vida é uma só, ela precisa ser vivida no seu máximo. Aí você olha e fala: sério? Né? Essa é a diferença da doutrina espírita, é dar essa clareza. Não é fácil, não é que a gente, porque a gente está estudando, que a gente tem a clareza que a gente faz, mas não faz muitas vezes porque não quer, porque ainda não conseguiu, está tentando. Mas o espírita não pode ter essa visão, né? Ah, eu vim aqui na vida, eu preciso curtir, porque a vida é uma só. Daí você se depara com os sofrimentos e faz o quê? Se rebela, você fala, mas se eu tenho que curtir, como que eu vou curtir se eu tô desse jeito? Se eu tô numa cadeira de rodas, se eu tô doente, se eu tô 45 dias com o peito todo aberto da minha cirurgia, né, Davi? Não é porque não é assim, né, na verdade. Olha, E o amadurecimento da gente demora um pouquinho para acontecer, né? Porque... Às vezes vão as vidas aí para frente. Exatamente. Não, mas eu digo assim, para a gente passar também aqui, né? Estou dizendo aqui hoje, né? Hoje, estou falando de mim, né? Que nasci numa família espírita e demorei tanto tempo ainda para poder ter um pouquinho, assim, começar, sabe, entender melhor as coisas, começar a amadurecer, a enxergar dessa maneira que o Evangelho nos ensina, que o Cristo, sabe, deixou para a gente. Agora que eu estou começando a enxergar tudo isso, né? Porque lá atrás eu estava só mesmo com a visão aqui, ó. Só daqui, dessa vivência aqui, a Terra. Mas porque quando a gente é mais jovem, quando a gente está, né, tá vivendo assim, né, no hoje, tudo é tão assim, como se fala, atrativo, né? São as tentações da vida terrestre, né? A gente, né, querer fazer isso, ou querer ter esse título, ou querer ter aquilo. Eu acho que quando a gente amadurece um pouco, né, que a gente aprende, né, um pouco com a vida, né, a gente vê o que é realmente, quais são os valores reais, né, que é mais a vida espiritual, não só da vida terrestre, né, só os títulos que as instituições nos dão, né. É porque, na realidade, nós vivemos, né, na Terra em que o materialismo ainda é muito forte. Grande. Então, nós nascemos num mundo em que o ter é mais importante do que o ser. Né? A gente discutia isso muito no curso da Kátia. Né? Então, o ter ainda é muito intenso. Então, a gente está sempre sendo educado para ter,
para ser o melhor, para ter o melhor materialmente. E aí a parte espiritual ela vai chegar um pouco depois, né? Em decorrência, acho que disso ainda é ser muito forte, né? Que ótimo, gente. Mais alguém quer comentar alguma? Eu gostaria de falar uma coisinha. À vontade. A respeito do parágrafo que fala a respeito da palavra, que falar todo mundo fala. Fazer, Verdade. alguns fazem o que falam, que não é bom, e acha que é bom. Comigo é assim mesmo, eu não sei o quê, eu sou isso, eu sou aquele que curte a vantagem, né, do seu ego, fazem aquilo e diz, eu sou sincero, mais uma, acha sempre vantagem no próprio orgulho, nas ações erradas, em tudo. Então a palavra faz parte, né, do ser, da expressão, né, do ego, mas também faz parte da expressão do self. Como a gente diz coisas que a gente, como aqui no estudo, onde às vezes a gente ainda não consegue fazer aquilo, mas você está estudando junto e está dizendo nós devemos ser assim. Marilyn acabou de dar um exemplo ali quando disse, né, assim, não, porque daí eu imagino, sabe, assim, eu não me lembro exatamente a expressão que você usou, mas assim, de dizendo que tem que ser melhor, né? Dizer assim, não, porque se eu ficar, a respeito da professora, quando você falou do ser professor, né, e tal, de ficar, não, eu vou, mas o Emmanuel nos faz nos faz refletir no seguinte, por que ele chama atenção para as obras anteriormente, especificamente? Então ele fala, né, que o verbo é uma vantagem indiscutível, é um profundo potencial recebido da infinita bondade de Deus, né? Só que é o seguinte, normalmente, nesses casos, ele se junta às expressões das ações, do ser, do ego, e para fazer essa falsa afirmação, né? De si mesmo diante dessa vida material. E não era isso, ele queria chamar a atenção era para um outro lado. E aí aproveitou também isso aqui, inclusive, para colocar uma conotação nesse parágrafo da responsabilidade sobre o verbo, né? Que nós também, por outro lado, não podemos também falar uma coisa e fazer outra, né? Então, assim, como indispensável saber que saber o que estamos realizando com esse dom do Senhor eterno, né? Então, ao mesmo tempo, ele dá uma espetada também para dizer o seguinte, olha, vamos tomar cuidado com o que diz, né? Então, quando a gente está falando alguma coisa assim do ideal para nós, isso tem que ser bem claro, de dizer, olha, nós ainda não somos assim. Não com aquela arrogância, prepotência ou qualquer coisa nesse sentido, de querer ensinar a ser o que não se é. Só isso. Né? É uma coisa muito interessante. Só isso, obrigado. Já estão me chamando a atenção aqui, que eu já estou falando demais. Eu tenho que parar para continuar. É a coerência, né, Davi, entre o verbo e a obra, né? É isso que ele chama para responsabilidade, aquilo que eu falei, né? Acontece, gente, olha lá, vamos falar, vamos fazer. Às vezes fala uma coisa, vai fazer outra, né? Mais algum comentário, queridos? O pessoal levantou aqui umas ideias muito legais, né? As tentações, a dupla Meire e Miriam, maravilhosas, trouxeram para a gente as ilusões terrestres, né? As tentações, nas ilusões da materialidade, como elas nos confundem, né? Como elas nos fazem com que nos percamos do nosso verdadeiro eu, das nossas missões individuais, das nossas missões que temos
com os nossos familiares, os nossos pequenos e grandes resgates, nós nos perdemos, porque somos colocados à prova nesse momento, né, de estarmos atentos, que assim, olhar a vida, eu marquei aqui, ver a vida com o olhar do Espírito. Esse é o convite do Espiritismo. É um convite muito difícil. Você não é obrigado a fazer isso. Você pode viver do jeito que você quer. Mas o Espiritismo te convida a dizer: você é um ser imortal. Nós nascemos e morremos várias vezes. Nós possuímos, como o Davi disse, né, o nosso self. Eu e Meire estamos estudando os cursos de Joana e vemos que é o nosso verdadeiro eu, né, que está nos guiando dentro dos nossos planos para o nosso crescimento, para a nossa evolução, mas a gente tem que fazer a luta diária, né? A gente é que tem que fazer esse caminho de buscar as boas obras, de seguir o mestre. Nós temos vários convites, né? Super simples. Viva a vida terrena com o olhar espiritual, siga o mestre. Ele já te deu o caminho. Nós temos o evangelho, né? Se a gente seguir o evangelho, a gente não erra. Se a gente estiver com dúvida, confia no anjo da guarda, ora, aguarda, espera, levanta da cama, sai e faz. O verbo e a obra, não tem... Só com o capítulo de hoje a gente tem um bom resumo do que podemos, né, fazer. Olha aí, uma liçãozinha então. Comecei dizendo, olha que curtinho. E olha quanta coisa. Miriam, quer falar? Não. Eu só achei que foi engraçado que você falou assim, é uma lição curtinha, mas deu um debate muito gostoso, né? Porque abrangeu muitas coisas, né? Da parte mais espiritual, da parte mais material, as tentações que a gente passa, né? Aqui na vida terrestre, e como é difícil a gente, né? Discernir, de separar, de ver, de valorizar a parte espiritual, de aprender, né? De estar nesse aprendizado ainda, né? A gente não está lá, né? A gente está indo, né? A gente está tentando, né? É a humildade, né, Miriam? Precisa crescer, né? E que erra e tem que continuar tentando. A gente está tentando, a gente está querendo, né? A gente tem a vontade de crescer, de não ser tentado tanto assim pelos valores da terrestre, que também ele disse, né? Do poder, do ser, do poder, né? Do ter em vez de ser, né? Isso. A valorização que nós temos é muito intensa do ter. Né? E não é só o ter material, né? Ter poder, ter projeção, ter isso, é o ter em bastante amplo, né? Eu lembro que eu discuti isso com a Kátia, né? Esse ter aí, ele é bem amplo. Não é só o ter material, é o ter... Não só o valor monetário, né? Mas, assim, do poder, né? De estar em controle da situação, né? De ter apego para si mesmo, né? Do lado muito egoísta e egóico ainda, né? Nesse sentido. Júnior, pode falar. E o grande impedimento disso tudo, a gente pode até ter dificuldades externas, né? Dificuldades materiais, dificuldades... Max, por favor. Dificuldades nas outras pessoas, familiares. Mas a maior dificuldade é o que está dentro de nós mesmos. Às vezes é duro dobrar. Eu sei disso. A doutrina me apresentou isso. Jesus trouxe a proposta, trouxe o caminho, trouxe... Mas está difícil dentro de mim. Está difícil. Às vezes pode demorar mais para uns, pode ser mais rápido para outros, né? Por isso que essa união, esse estar junto, é muito importante, porque o caminhar sozinho é difícil. E às vezes eu caminhando, eu me referencio assim, não, eu tenho essa dificuldade, mas aquele irmão ali tem uma dificuldade maior, mas eu posso ajudar ele em alguma coisa, e me facilita para o meu lado.
Então, essa interação aqui é muito importante. Né? Obrigado. Eu concordo, porque essa interação entre a gente, né, cada um tem um pouquinho, uma maneira diferente de ver a situação, né, de analisar, e eu acho que isso ajuda, né, a ter diversos pontos de vista, né, e ajuda no nosso crescimento. Gente, obrigada pelas lindas contribuições, pelas falas. E é bem isso, né? Nós estamos aqui com essa proposta de ler, e cada um trazer um pouquinho de si, né? E acaba deixando a interpretação mais tranquila, é uma forma de nos guiar até para fazer as interpretações em nossas casas, quando estamos com as nossas famílias, né? A gente saber qual caminho seguir na hora de ler, as palavras que a gente está falando aqui, como colocar essas ideias, né? Tão importantes que o Espiritismo nos trazem para nos dar esse acalento em nossas almas. Porque eu entendo o que o Júnior coloca, às vezes nós ficamos nesse conflito do ser e o ter, e o conflito do ser é tão grandioso, porque a gente vem com uma bagagem imensa para trabalhar, né? E o importante, meu irmão, é a gente estar buscando. Eu acho que esse é o fundamental, é a gente nunca parar de buscar. Aí, porque uma hora a gente encontra, mas a busca aumenta, e a necessidade se torna outra, e as evoluções constantes, das quais nós somos postos à prova toda hora, nos fazem crescer de alguma maneira. Então, não podemos desanimar e falar, estamos sozinhos. Não, nunca. Aqui, principalmente na FEMEL. Somos uma família, compartilhamos, né, as nossas ideias. Estamos juntos, olha lá, mãozinha, estamos juntos. Podemos encerrar, então? Então, vamos lá? Fazer oração de encerramento, agradecendo a Deus por essa linda quarta com Emmanuel, onde eu coloquei esse título no nosso canal, do YouTube na FEMEL, para a gente trazer um acalento nos nossos corações, porque é isso que Emmanuel representa, é esse toque, é esse carinho, é esse cuidado de um espírito que vem trazer para a gente essas revelações tão importantes, essas aplicações do Evangelho em nossas vidas, uma preocupação, nos mostrando o que com isso? Exatamente o que acabamos de falar agora. Nós nunca estamos sós. Nunca. E Emmanuel, com as suas lindas palavras à noite, vem nos trazer essa prova, essa questão da presença da espiritualidade superior conosco a todo momento. Nós estamos aqui, cada um com seus propósitos individuais e coletivos, mas sempre amparados. Sempre. Não estamos sozinhos nunca. Existem desencarnados ao nosso redor que nos querem muito bem. Então, nos sintonizemos com eles agora, para que possamos receber, através deles, as boas energias, para que nossos lares tenham seus fluidos todos realimentados, para que as nossas mentes possam se colocar em situações de novas buscas, de novos estudos, e que nós possamos, Senhor, nos tornar seres cada dia melhores, estudando, nos unindo e divulgando a doutrina espírita tão querida e tão cara em nossas vidas. Que assim seja.